Esse era o seu plano? Boa noite. Boa noite. Entrar no quarto e
Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, pessoal, vamos começando. Primeiro, boa noite a todos, tá? Hoje eu mandei para vocês lá no grupo, como eu havia prometido, a lista de exercícios, tá? Ela conta com 20 exercícios, entre exercícios dissertativos, tá? Onde vocês vão colocar com as palavras de vocês, não precisa ser uma resposta muito longa, nem exatamente o que está nos slides. Tentar colocar com as palavras de vocês aquilo que vocês entenderam sobre aquele assunto, algumas questões de verdadeiro ou falso, outras de múltipla escolha, tá? Tentei mesclar um pouco essas questões. Tem, se eu não me engano, tem uma questão para identificação de range de spam, tá? Tentei colocar um pouquinho de cada. Nós, claro, não vimos todo o conteúdo que está ali na lista, então se alguém abriu e de repente disse, mas eu não vi isso, ou eu não sei o que é isso, as aulas teóricas, elas acabam amanhã, hoje e amanhã, são as duas últimas aulas teóricas, tá? Então, ainda tem algumas coisinhas que vocês não conseguem resolver daquela lista, mas a grande maioria vocês já conseguem. Sei que alguns não vão ter tempo de resolver, então a aula da quarta-feira, dia 12, é para isso, tá? Vai ter um tempo para a gente estar resolvendo essas questões, estar debatendo sobre elas, que é a aula que antecede a nossa avaliação final, tá? Eu tenho as notas de vocês, então no final da aula eu vou apresentar as notas dos trabalhos, tá? Quero de antemão parabenizar vocês, tá? As notas foram muito boas.
não tivemos ninguém assim fora da curva, tá? O trabalho ele valeu 4 pontos e a nota mais baixa no trabalho foi 13,4. Tá? Então, em partes, posso dizer que todos se saíram bem. Tá? Quando na hora de fazer a chamada, eu apresento as notas finais para vocês. Tá? Então, hoje a gente vai ter a nossa penúltima aula teórica. Amanhã a gente encerra o conteúdo. E aí, essa semana, a gente encerra a disciplina para quem não tiver nenhum trabalho pendente, não tiver ficado abaixo da média. Quinta-feira é o último dia. Então, falta pouco para a gente estar acabando a automação. Tá? Hoje, nós vamos ver a questão de metrologia. Eu coloquei aqui que é uma introdução à metrologia, porque a metrologia ela tem muita coisa. Então, eu vou dar um apanhado geral sobre esse tema, que é extremamente importante, porque a metrologia é a ciência da medição, e como eu disse em diversas aulas e diversos momentos, a medição é o ponto mais importante do processo de instrumentação, porque ele vai fazer com que todo o resto funcione a partir dele. Tá? Então, Olá, boa noite. Boa noite, Dan. Falar sobre esse tópico ele é importante nesse sentido, porque a gente vai entender um pouco o que está por trás desse processo de medição. Tá? Então, a metrologia, ela, por definição, ela consiste em um conjunto de conhecimentos científicos e tecnológicos abrangendo todos os aspectos teóricos e práticos relativos às medições em quaisquer campos da ciência ou tecnologia. De forma resumida, ela é tudo o que está por trás desse processo de medição. Tá? Então, essa parte da metrologia, ela abrange desde a parte dos instrumentos, que a gente estava falando, questão de tanto de sensores, que vão ser responsáveis por realizar a medição, quanto de instrumentos que a gente utiliza externamente ao processo, como amperímetro, como voltímetro. Então, todos esses instrumentos, até a questão da calibração deles. Então, a metrologia ela engloba tudo isso, porque tudo isso está junto, tá funcionando em conjunto, porque a gente já viu a questão do quanto a calibração ela é importante para a obtenção de um resultado correto e satisfatório do nosso processo. Então, a metrologia ela une tudo isso que a gente viu até então. A gente falou separadamente de instrumentos, a gente falou separadamente de calibração, e a metrologia ela vem para mostrar como tudo isso funciona de maneira conjunta. Só um momento, deixa eu aceitar o colega. Então, o objetivo final, a finalidade da metrologia... Boa noite. Boa noite. É medir e inspecionar os produtos e processos, garantindo a confiabilidade dos mesmos. Como que ela garante a confiabilidade? É garantindo que aquele instrumento utilizado, ele se encontra ferido, ele se encontra calibrado, ele está dentro das normas estabelecidas, ele está funcionando adequadamente. Então, dessa maneira, ela consegue garantir a confiabilidade desse processo. Então,
esses aspectos, eles estão sempre relacionados, mesmo que a gente não pense neles em conjunto, tá? Porque quando a gente está lá no chão de fábrica, a gente está preocupado só em fazer a medição, em ter o retorno daquela variável, e tampouco se preocupa com as questões externas, como calibração, como os certificados, os selos que aquele instrumento ele carrega, mas tem alguém que está se preocupando com isso para garantir que aquele processo ele é confiável e é passível de ser comercializado, né? Então, aqui, a metrologia, ela se baseia em 3 pilares: honestidade, conhecimento e bom senso, tá? Por que honestidade? Porque eu tenho que ter certeza de que eu posso confiar naquele processo, eu posso confiar em quem está realizando aquele processo, no meu funcionário que está indo lá medir, porque muitas vezes quem carrega a informação é uma pessoa, é um funcionário. Tal instrumento está medindo 5 volts. Eu não vou lá conferir se ele está medindo 5 volts, eu confio naquela pessoa que está trazendo essa informação. Se aquele instrumento estiver medindo 7 e ele me passar que é 5, eu vou estar confiando que é 5, porque eu não fui lá. Então, essa questão de confiança, de acreditar no que o carinha do lado está me falando, ela é importante. Se alguém me passar uma informação errada, às vezes o telefone sem fio começa com uma coisa e termina com outra, isso num sistema ele faz diferença. Conhecimento, porque eu tenho que saber sobre aquele instrumento que eu estou utilizando, eu tenho que saber como aplicar ele, eu tenho que saber com que escala eu tenho que usar, como eu tenho que medir, se eu tenho que colocar ele em série, se eu tenho que colocar ele em paralelo, se o sistema tem que estar ligado, se o sistema tem que estar desligado, enfim. Eu tenho que conhecer o instrumento, eu tenho que conhecer o sistema, eu tenho que conhecer o todo para utilizar o instrumento da melhor maneira possível para realizar a medição. Então, eu tenho que ter um conhecimento. Colocar ali uma pessoa que não faz ideia do que está fazendo vai nos dar um retorno, muitas vezes, insatisfatório. É o que a gente estava falando do exemplo do funcionário que fica lá na frente do Guanabara ou do outro supermercado fazendo a medição da temperatura. Aquele funcionário, ele muitas vezes não sabe utilizar aquele instrumento, ele não tem o conhecimento correto para utilizar aquele instrumento. Então, é complicado até tu cobrar dele alguma coisa. Cobrar ele que ele verifique se está na distância correta, se está com a bateria correta, esse tipo de coisa, porque ele não tem esse conhecimento, ele não consegue isso. E o bom senso, porque muitas vezes a gente tem que remediar certas situações, a gente tem que entender que erros eles acontecem, imprevistos mais ainda mais nesse meio industrial, do nada surge algum problema, algum imprevisto, e aí tu tem que remediar, tu tem que tratar essa situação, tem que ver como que tu vai resolver. Então, essas 3 questões juntas, funcionando em conjunto, facilitam o processo da metrologia e da medição do nosso sistema. E aí a gente entra no foco principal da aula de hoje, que são os 3 elementos fundamentais que precisam ser considerados na hora de fazer qualquer medição. Tá? Então, mesmo que intuitivamente, esses 3 elementos, eles fazem parte de qualquer processo de medição.
que é o método, o instrumento e o operador. Tá? Então, poderia apresentar isso em outra ordem, mas a mais aconselhada é nessa ordem, porque primeiro eu preciso definir como que eu quero que a medição seja realizada, para depois definir que instrumento utilizar, e aí depois delegar a tarefa para alguém que saiba tanto do instrumento quanto do método a ser utilizado para realizar a medição. Tá? Não adianta eu ter alguém que saiba realizar a medição, mas não saiba usar o instrumento. Não adianta eu ter alguém que saiba utilizar o instrumento, mas não saiba aplicar a técnica de medição que eu utilizo. Como também não adianta eu ter o melhor método e o melhor instrumento do mundo, se eu não tiver alguém que saiba utilizar ambos. Então, esses três elementos, eles têm que funcionar em conjunto, e por isso eles são os elementos fundamentais na hora de se tomar qualquer medição, de se realizar qualquer medição. Falando primeiro do método, então, é a sequência lógica de operações usadas na execução da medição. Então, é o que eu vou usar para fazer a medição, qual o método, qual a maneira que eu vou realizar aquele procedimento, como que eu vou optar por captar aquela informação, que procedimento eu vou adotar. Tudo isso está dentro do método de medição, e aí eu posso ter isso de duas maneiras. A medição direta e a medição indireta. Em relação à medição direta, tá? É aquela cujo resultado é obtido diretamente dos dados experimentais. Então, o valor da grandeza procurada é obtido comparando diretamente com os padrões ou através de instrumentos de medida, graduados segundo as unidades respectivas. Então, é quando eu vou lá e eu quero medir corrente, e eu vou lá e uso o amperímetro e meço corrente. Tá? E aí, eu tenho lá a minha escala, que eu estou usando para fazer a medição, tudo associado à mesma variável, a variável corrente elétrica. Tá? Então, se eu quero a variável x, eu vou lá e meço a variável x diretamente. Tá? E aí a gente tem alguns métodos diferentes para se realizar essa medição direta. Tá? Um método de deslocamento, que é quando uma grandeza é indicada numa escala convencionalmente graduada. Então, o processo de medição de temperatura, por exemplo, que a gente vai acompanhando ali a temperatura subindo gradativamente. Então, tu consegue visualizar esse deslocamento que essa variável, essa grandeza, ela vai tendo. Tá? E não só um valor final. Tá? Tu acompanha todo o processo até ela alcançar aquele valor final, que é quando ele estabiliza, e aí tu tem a informação que tu deseja. Tá? E o outro é o método de compensação ou de zero. Tá? É o método de medição no qual se reduz a zero a diferença entre o valor da grandeza a medir e um valor conhecido de mesma grandeza, que é o que a gente faz nas balanças. Então, a questão da tara, provavelmente todos vocês já tenham ido em algum lugar, algum buffet, e aí tu vai fazer a pesagem por quilo, e antes de colocar o teu prato, a
O funcionário vai lá e pega um prato vazio, coloca lá e faz aquele valor, aquele peso do prato, ele ser descontado do teu valor final. Então, em vez de começar no zero, ele começa em menos alguma coisa, que é para quando tu botar o prato, aquela pesagem do prato não ser considerada. Tá? Esse é o método de compensação ou de zero. Tá? E aí, depois de apresentados os dois métodos de medição direta, a gente tem o processo de medição indireta, tá? Que é quando a gente tem o resultado através de medições diretas de outras grandezas, ligadas por uma dependência conhecida com a grandeza procurada. Então, a gente utiliza geralmente esse método quando a gente não consegue medir diretamente aquela grandeza que a gente está procurando, ou é difícil o acesso para aquela grandeza, ou às vezes fazer a medição através de outras grandezas torna a nossa medição mais precisa. Tá? Então, aqui eu trouxe como exemplo a medida de vazão através da queda de pressão em uma placa de orifício, porque pressão e vazão são grandezas associadas, então através de uma nós conseguimos obter a outra, assim como pressão e temperatura. A gente consegue associar elas através de equações. Então, a partir de uma, a gente consegue fazer a obtenção da outra. Tá? Então, esse é o método de medição indireta. Vamos supor que a gente não consiga se aproximar de um determinado tanque para fazer a medição de temperatura, por exemplo. Mas eu tenho a altura desse tanque, o nível que esse tanque se encontra. Então, através da medição da altura, porque eu tenho um instrumento lá que está medindo, por exemplo, a vazão, e aí eu consigo associar a altura, eu consigo obter a temperatura. Então, através de uma grandeza, a gente obtém o valor de outra. Tá? Isso acontece, às vezes, também não só por essas questões, mas por eu não ter, de repente, o instrumento para fazer a medição de vazão, mas eu tenho o instrumento para fazer a medição de pressão através de placa de orifício. Então, até eu ir realizar a compra no mercado, isso demora, por questão de licitação nessas empresas, eu utilizo o instrumento que eu tenho disponível e aí, através da associação, eu obtenho o valor da minha grandeza desejada. Então, não é só por necessidade do processo ou coisas assim, não. Pode ser necessidade da empresa mesmo estar utilizando um instrumento que, de repente, está lá parado e, ao invés de estar fazendo um investimento no novo instrumento e deixar esse ainda lá parado. Então, pode ser uma alternativa, uma justificativa para se utilizar essa medição indireta. Tá? Talvez até mais viável do que as outras. Tá? Se pensar como empresa, utilizar isso para aproveitamento de instrumentos do que ficar pensando qual é mais preciso ou não. Então, esses são os métodos de medição. Então, eu tenho que, primeira coisa, é fazer a escolha de que método eu vou utilizar. Antes disso, até analisar que grandeza eu vou medir. Bom, o que eu preciso medir? É tal grandeza? É tal variável? Que informações eu preciso ter? Que instrumentos eu tenho disponível? Aí eu vou analisar um método de medição que melhor vai se encaixar. Bom, definir meu método de medição, vou usar a medição direta, vou usar indireta, quais das opções de medição direta? Agora eu vou fazer a escolha do meu instrumento especificamente
E aí eu tenho que levar em conta alguns aspectos, a gente já falou um pouco sobre isso, mas aqui eu destaco que a exatidão relativa das medidas depende, evidentemente, da qualidade dos instrumentos de medição empregados, isso a gente já falou bastante, que utilizar um instrumento mais preciso, de melhor qualidade, me garante um valor muito melhor, muito mais coerente, muito mais exato, muito mais condizente com a realidade. Tá? Então, vamos supor que a tomada de um metro como um metro defeituoso dará resultado duvidoso sujeito a contestações. Então, se eu estou medindo lá uma distância, e aí eu tenho uma medida que ela dá 0,98 em vez de dar 1 metro. Se eu utilizar um instrumento que não é tão bom, ele vai medir aquilo ali e vai me dar que é 1 metro. Mas se eu utilizar um instrumento adequado, eu vou medir, eu vou ver que ali eu não tenho 1 metro. Tenho 0,98. Então, nesse processo de realizar a medição, é indispensável que o instrumento ele esteja calibrado e que a sua aproximação esteja de acordo com a exigência do setor de medição. Tá? Então, a gente já falou bastante sobre isso, sobre a questão da calibração, da importância. E a gente não foge disso na aula de hoje, porque a gente está falando da ciência que rege todo esse processo de medição, e a gente sabe que isso é extremamente importante. E aí depois a gente tem a questão do operador. Tá? E aqui eu destaquei que o operador ele é a parte principal de todo o processo de medição. Tá? Quando se desejou automatizar tudo isso, eu escutei muito quando eu comecei a fazer automação, tá? Ah, tu vai fazer automação, tu vai tirar o emprego das pessoas, vai substituir todo mundo por robô, esse tipo de coisa que se escuta e se fala muito nos dias atuais, tá? Um dos motivos que se levou a automatizar certos processos foi justamente a questão do operador. Tá? Quando a gente deixa na mão do operador, a gente fica sujeito à experiência dele, fica sujeito a como ele está naquele dia, porque ele está suscetível a emoções. Então, deixar tudo na mão é um fardo pesado, muitas vezes, e aí se sentiu necessidade de automatizar certos processos. Mas, nem por isso, ele deixou de ser a parte principal de todo o processo também automatizado, tá? Porque por mais que não seja ele que vá lá realizar a medição, é ele que vai usar essa informação. E se eu tiver uma pessoa que não sabe usar a informação, de nada adianta o meu processo estar funcionando redondinho. Então, eu preciso ter essa pessoa, não vou dizer vamos dizer, o mais a par do processo, tá? Ela tem que estar a par de tudo, de todo o funcionamento, ela tem que saber cada aspecto de cada canto do nosso sistema. Isso demanda tempo, não é do dia para a noite, uma pessoa vai chegar lá no sistema e vai, já sei como funciona tudo. Não, isso demanda tempo, a pessoa vai, ao longo do tempo, vai ficando a par de tudo até que ela se transforma nessa pessoa, no cérebro, na parte inteligente desse processo. Quando um operador ele vai fazer uso de um instrumento,
Se ele for um operador ruim, ele pode ter o melhor instrumento que for na mão, tá? Ele não vai me dar um resultado tão bom quanto um operador bom com instrumento ruim. Veja bem, eu tenho duas situações. Eu tenho um operador bom com instrumento ruim e eu tenho um operador ruim com instrumento bom. Nesses dois casos, o melhor resultado ainda é do operador bom com instrumento ruim. Porque se o cara não souber o que ele está fazendo, de nada adianta ele ter um instrumento bom, que ele não vai conseguir me dar a informação correta. Tá? O ideal qual é? Bom, o ideal é eu ter o melhor instrumento possível com o melhor operador possível. Mas isso é o ideal e o ideal raramente acontece. Tá? Então, eu preciso, nestes casos, ter um cara que manja tudo do meu sistema, que entende do que está fazendo, uma pessoa qualificada, não alguém lá de curioso, que vai pegar e vai dizer, não, deixa comigo, por mais que aquele instrumento ele não esteja na calibração correta, ou ele não seja tão adequado para aquela função, ou ele não tem uma precisão tão boa, mas o retorno que ele vai me dar é muito mais satisfatório. Tá? Então, é extremamente importante essa questão de operador. Quem vai estar ali sendo responsável ou por fazer a medição ou por usar essa informação. Não pode ser um curioso, não pode ser alguém que chegou ontem na empresa e ainda não sabe. Não adianta ter o melhor currículo do mundo, chegou ontem na empresa, não está a par das coisas, não vai conseguir me dar o retorno que eu desejo. Então, isso é importante porque, tá? Porque às vezes a gente tem muito curioso e aí acaba fazendo uso das coisas da maneira errada. Por isso é importante a qualificação, né? Por isso é importante o conhecimento em todas as áreas. E aí eu digo por mim, tá? Eu provavelmente se eu for para uma área, eu vou saber menos de algumas questões na área elétrica do que vocês que trabalham há mais tempo nesse ramo. Mas podem ter certeza que a questão da teoria que está por trás, eu vou saber. Então, o ideal é sempre a gente aliar essas duas questões para se tornar essas pessoas que elas não vão ser dispensáveis nunca numa empresa. Uma empresa sempre precisa dessas pessoas. E aí eu cito o exemplo quando teve a parada no verão na Bianchini. Meu noivo estava trabalhando lá e o pessoal de lá teve que chamar um cara que estava aposentado não sei quanto tempo para ajudar no processo da parada, porque ninguém entendia o sistema como ele e ele já estava fora da empresa há não sei quanto tempo e eles não encontravam um substituto. Então, já tinham tentado algumas pessoas e ninguém entendia o sistema, ninguém entendia o funcionamento como aquele cara. E aí, na hora que precisou, tiveram que chamar o cara de volta. Então, essas coisas elas realmente acontecem. Então, o processo de qualificação ele é importante nesse sentido. Quando a gente fala da questão do conhecimento, é porque ele tem que saber o funcionamento por trás do que ele está utilizando, a teoria
no que ele está utilizando, porque se alguma coisa der errado, fugir do controle dele, ele consegue se adaptar ou utilizar um outro método, ou utilizar um outro instrumento, ou fazer a medição de uma variável para obter o valor da outra. Ele consegue fugir daquilo que estava programado. E não só, não dá para fazer isso aqui que está aqui no papel, então eu não sei fazer. Isso acontece até com, às vezes numa prova parece uma bobagem, mas a gente muda às vezes uma coisinha numa pergunta e você já se perde. Porque fugiu daquela linha, parece que virou o caos. E não é assim. As coisas, elas precisam se adaptar e a gente precisa estar preparado para essas adaptações, até para conseguir dar o retorno esperado, seja numa avaliação ou seja na vida de vocês, no emprego de vocês diariamente. E também saber justificar, né? Por que eu escolhi tal coisa, por que eu segui tal método, por que eu escolhi tal instrumento. Isso é muito comum de se perguntar. Por que tu escolheu tal instrumento? Eu escolhi porque ele tem uma boa precisão, porque ele atende às características do meu sistema, porque ele tem uma resposta rápida, porque ele mede a grandeza que eu tenho necessidade de medir, e não porque eu escolhi por escolher. Isso faz diferença, a maneira como vocês respondem a esse tipo de pergunta, né? E aí a gente volta para a questão do laboratório de metrologia, que a gente falou um pouquinho quando a gente falou de calibração, quando a gente falou da questão da ordem com que as coisas funcionavam, né? Eu falei que existiam locais específicos para se realizar a medição, né? Se realizar o processo de calibração, e que eles tinham que seguir algumas exigências. Tá? Aqui eu destaco algumas delas. Então, temperatura constante, a principal delas. Então, para realizar N medidas iguais, por exemplo, para ver se o instrumento ele é preciso ou se ele é exato, eu tenho que ter a mesma temperatura, as mesmas condições de ambiente. Umidade do ar correta, então fazer a calibração considerando qualquer umidade relativa de ar não funciona. Eu tenho que ter para cada instrumento uma umidade adequada. Isso tem tudo no processo de calibração. Quanto mais sensível é o instrumento, mais sensíveis e detalhadas são essas exigências. Ausência de vibrações e oscilações, então eu tenho que estar num local totalmente isolado de barulho, de movimentação, de influência externa, porque eu não posso ter influência de ruído e de vibração. Espaço suficiente para realizar. Boa iluminação e limpeza, tem instrumentos que eles exigem um grau de limpeza impecável, então são, como eu disse, são laboratórios que a gente nem tem acesso. Para te acessar, tu tem que ter roupas específicas, tem que passar por higienização antes, todas essas questões, tá? Estabilização da tensão elétrica de suprimento. Então, no momento que a gente vai alimentar aquele dispositivo, para fazer o processo de calibração, a gente não pode ter variação na tensão. Isso é bastante complicado de se obter essa questão, porque a gente tem muita oscilação na rede, né? Então, são laboratórios que têm que estar isolados do resto todo,
porque essa questão de calibração ela é extremamente importante. Não para todos, tá? Instrumentos. Tem alguns instrumentos que esse processo ele é bem mais simples e com menos exigências, mas para instrumentos bem detalhados isso é extremamente importante. E aí a gente falou da metrologia, que é a ciência da medição, e a gente precisa falar, claro, da medição propriamente dita, né? Então, qual é o objetivo, tá, de se fazer uma medição? Então, o objetivo de se fazer uma medição tem consigo uma ideia de comparação ou de obtenção de um estado físico, como a temperatura. Então, é obter o valor daquela variável em determinado momento, sob determinadas condições. Pode ser definido também como a comparação entre uma grandeza sujeita à medição e um certo valor adotado como unidade de referência. Isso a gente também viu, a questão de que a gente compara essa informação com um valor de referência. Questão do set point, que é o valor de referência. A gente definiu isso na última aula. Então, esse processo de medição ser comparado constantemente com essa variável, tá? Então, quando a gente deseja realizar a medição, primeiramente a gente tem que saber o que a gente vai estar medindo, qual é a grandeza, e aí a sua unidade de referência. Como eu já disse, tem muita gente que acha que isso é bobagem, mas não é. Qual a unidade que está associada à minha grandeza? Não só a unidade, ampere, volt, mas também a questão do sufixo e do prefixo, que essa unidade ela carrega consigo, até para poder utilizar o meu instrumento e a minha escala correta para realizar a medição, senão a gente vai estar obtendo uma informação parcialmente correta, né? E aí eu pergunto, por que medir, tá? Então, do ponto de vista técnico, tá? Com uma definição técnica, a ideia de se medir, ela tem como base 3 palavras-chave, tá? Monitorar, controlar ou investigar um processo ou fenômeno físico. Então, o processo de medição, ele está associado a esses 3 verbos extremamente importantes nesse sentido, tá? Quando a gente fala da questão de monitoramento, então os sistemas de medição, que a gente chama de SM, tá? Eles vão só indicar o valor momentâneo, tá? Ou acumulado da variável que eu estou medindo. Então, eu vou estar monitorando aquela informação e vou estar fornecendo esse valor atual para o meu usuário. Então, eu tenho lá o instrumento indicador, que a gente também viu, responsável por mostrar o valor daquela variável. E aí eu tenho esse processo de monitoramento dessa variável, e ali eu sempre tenho a informação em tempo real que essa minha variável ela tem. Tá? Questão de controlar, bom, aí já é fazer com que esse valor ele esteja dentro de determinadas condições, que foi o que eu falei, por exemplo, quando eu falei da questão da malha de controle, que é quando eu quero que o meu valor ele assuma um valor de referência, e aí eu vou estar sempre controlando o valor que essa minha variável tem, para ver se ele está dentro ou não do meu valor de referência, e se ele não tiver, aí eu atuo no meu processo para fazer com que ele chegue a esse valor de referência. E aí, quando ele não está, bom, aí eu preciso avançar para a terceira etapa, que é de investigação.
eu tenho que descobrir o porquê que ele não está no valor que eu desejo. Seja porque está algum instrumento ele está com problema, seja porque está entrando mais água fria do que água quente no meu processo. Enfim, eu tenho que descobrir onde que está o problema que está fazendo com que a minha variável fuja do meu set point, do meu valor de referência. Então, esses três pontos caminham juntos. Então, a questão do monitoramento envia a informação para o controle, ele avalia se a variável está dentro do que ele esperava ou não. Se tiver, só segue monitorando. Se não tiver, eu avanço para a terceira etapa, que é de investigar e averiguar onde está o erro e por que a minha variável não está assumindo o valor desejado. Tá? E aí a gente entra na questão do processo de medição, que é quando a gente vai efetivamente para realizar medição. Então a gente diz que é o processo experimental, que é quando tu vai lá e aplica as técnicas que tu viu, que tu faz jus ao conhecimento que tu adquiriu, e que aí tu faz procedimento experimental para obter o valor daquela grandeza física associada a uma unidade, tá? Que tem que, essa unidade, né, ela tem que ser reconhecida e estabelecida como padrão, como a gente também já viu, que tem que seguir padrão internacional, padrão nacional, primário, secundário, esse tipo de coisa que a gente já debateu numa outra oportunidade. Tá? Então, eu sempre tenho que associar uma variável a uma unidade padrão. Eu não posso associar ela a qualquer outra unidade. Tem que ser uma unidade que esteja presente dentro dos padrões estabelecidos. Certo? A operação de medição ela é realizada por um instrumento, como a gente já viu. Ou se a gente quiser abrir o leque e não falar que ela é realizada por um instrumento somente, a gente pode dizer que ela é realizada por um sistema de medição. E aí esse sistema ele é composto por vários módulos, tá? Então, eu tenho várias pequenas etapas dentro de um processo de medição. Uma delas é efetivamente o instrumento, mas eu tenho uma série de outras etapas que compõem todo o processo ou sistema de medição. E aí, para a gente dizer que determinada variável ela tem sentido, a gente tem que determinar o processo chamado de indicação. Tá? Que é quando a gente tem aquele valor momentâneo sendo apresentado naquele instante. E esse valor, claro, é sempre um valor associado a uma unidade. Então, aqui eu estaria, por exemplo, fazendo o processo de uma medição de um diâmetro, poderia ser de um diâmetro, poderia ser de uma distância. E aí eu estou associando esse processo à unidade de milímetros, que é uma unidade secundária à unidade padrão, que é o metro. Então, eu posso fazer uso dessas unidades secundárias porque elas são unidades, como a gente viu, que compõem né, o Sistema Internacional de Unidades. Então, elas podem ser utilizadas. Observar essa indicação é importante porque naquele exato momento eu já sei se eu estou tendo um erro ou não, se está dando um valor muito fora da curva, um absurdo. Bom, eu tenho no máximo de 0 a 100 milímetros e ele está me mostrando 300 milímetros. Aí eu olho ali, bom, eu já sei, não preciso avançar para nenhuma outra etapa do processo de medição. Ali eu já sei
que eu tenho algum problema, tá? E aí eu vou analisar essas questões, tá? Então, geralmente esse processo de indicação ele é feito ou pelo próprio instrumento de medição, se ele tiver um visor ou se ele tiver um ponteiro, se ele for um instrumento analógico, ou se tiver um instrumento indicador associado ao sistema, que ele vai estar ali realizando essa informação. Tá? Então, essa é a primeira etapa de acompanhamento da nossa variável, é aquela primeira, bom, alguma coisa ele está medindo. Se eu não estiver retornando nenhum valor, é porque nem isso está acontecendo. Então, eu tenho problema lá no processo de medição, mas está medindo alguma coisa. Aí eu avanço para analisar se o que ele está medindo é coerente ou não é coerente. Mas o mais importante primeiro é ele fazer a medição. Significa que está gerando sinal, que ele está ligado. E aí a gente vê se ele se encontra funcionando adequadamente ou não. Certo? Então, questões a serem pensadas é a questão dos 3 elementos fundamentais: método, instrumento e operador. Quais são os métodos? Medição direta, medição indireta. Medição direta a gente tem de deslocamento, a gente tem de compensação. Como que é feito esse processo de medição direta, de medição indireta? O instrumento, quão importante é saber as características, verificar se ele atende ou não. O operador, que é o cérebro do processo, ele que vai entender o que a gente está medindo, ele que vai realizar o processo de medição, que vai fazer uso do instrumento. Aí a gente viu questão do processo de medição, do sistema de medição, que é composto por várias etapas, como monitoramento, controle e investigação. Então, essas 3 etapas fazem parte, uma ligada à outra. A primeira etapa é o monitoramento, que está associado à indicação. Então, no monitoramento, a gente vai indicando que valor a gente está tendo naquele determinado momento. E aí a gente envia essa informação para o controle, para ele avaliar se está condizente ou não com o que eu queria. E aí, se não tiver, eu vou investigar e vou descobrir por que ele está retornando essa informação. Então, basicamente, são esses aspectos associados ao sistema de medição. Algumas dessas perguntas, elas estão na lista que eu mandei para vocês. Se alguém olhou, sei que o Marcelo ao menos quis abrir, ver a lista, mas não sei se mais alguém fez isso, mas vamos verificar, assim como eu disse no início da aula, que temos questões de verdadeiro ou falso, temos questões de múltipla escolha, temos questões dissertativas e temos questão de range, de span, para estar colocando ali as informações. E temos, por que não, algum pega-ratão, porque isso é de praxe, sempre tem algum, e nessa lista não é diferente. A questão da divisão de escala, também me antecipei, falei um pouquinho numa outra aula, que é a questão do quanto a gente consegue mostrar, se a gente estiver falando num instrumento digital. Então, a gente tem o mínimo e o máximo que aquela escala ela consegue mostrar, consegue medir. E aí está associado no digital ao menor incremento, né?
que a gente vai ter no último dígito. Então, a questão que eu falei para vocês do digital de quando que eu altero o último dígito, quando eu não altero, quando eu vou até 5, ou quando eu estou com um número maior do que 5. Então, é a divisão da escala feita no aparelho. Também pode ser chamada de resolução do instrumento, é a questão de saber escolher a escala certa para fazer a medição. Se eu estiver fora da escala, vai estar me dando, dependendo do instrumento, não vai estar medindo nada. Outro instrumento vai mostrar o valor máximo da escala que eu estou naquele determinado momento. Outro instrumento fica mostrando só um umzinho. Então, depende do instrumento que eu estou utilizando. Tem alguns que ele fornece um valor aleatório, e aí eu acho que aquele valor aleatório tem a ver com o meu sistema, mas ele não tem, é só porque eu estou na escala correta. Então, saber isso, saber usar a escala, saber escolher a escala. E esse aspecto também do instrumento digital, de que às vezes a pequena variação ela não é perceptível, justamente porque tem essa questão do incremento ocorrendo no último dígito da minha resolução do instrumento. Certo? E aí aqui a gente definiu já essa questão de qual o range do instrumento. Então, são as indicações extremas, o mínimo e o máximo que o instrumento consegue medir, tá? Então, a gente, na área da medição, às vezes chama de faixa de indicação, mas na área da instrumentação, a gente chama de faixa de medida ou de range, que nós definimos na última aula, tá? Então, aqui, se eu perguntar para vocês o range do meu instrumento de medição de pressão, esse redondinho aqui, vocês me responderiam que o range dele é? Sete bar, professor? O range é quando a gente fala do mínimo ao máximo, então eu teria que dizer que ele é de 0 a 7 bar. Ah, tá, beleza. Falar 7 bar, eu estou falando o span, porque aí seria o 7 menos o 0, que seria um span de 7 bar. Tá ok, tá ok. Tem que cuidar para não confundir essa questão. No caso de temperatura, o range seria? De menos 30 a 50, positivo? Isso. E o span seria? De 80 graus Celsius? Exatamente. Todo mundo consegue visualizar isso? Sim. Sim. Na figura de cima, a gente tem a faixa de indicação, ou range, que é de 0 a 100, e a gente tem a divisão de escala, que é de 1 milímetro, que é aquele valor que a gente viu tanto para menos quanto para mais, que ele sofre essa variação. Quando ele estiver aqui, exatamente nesse meio, deixa eu riscar aqui para ver se fica melhor. Ó, se eu estiver aqui, meu Deus, não consigo fazer uma linha reta. Se eu estiver aqui, eu não vou colocar esse valor. Eu vou arredondar ele. Porque ele tem essa divisão de escala, tanto para menos quanto para mais. Eu dificilmente falo aqui
quando esse valor ele está exatamente no meio, numa régua. A gente sempre faz esse arredondamento, mas a gente sabe que ele tem essa variação de 0,5 para cá e 0,5 para cá. Então, dentro dessa faixa aqui, ó, quando ele estiver dentro dessa faixa aqui, a gente vai falar esse valor. Quando ele estiver dentro dessa outra faixa, a gente fala esse valor. E assim vai indo. Mas tem essa variação que é de 1 milímetro. Tá? Então, esse tipo de coisa vai ser cobrado no dia da avaliação. E era isso de conteúdo hoje. Agora, eu vou fazer a chamada e vou botar ali para a tela, depois que eu fizer a chamada, as notas para vocês verem do trabalho, como eu falei no início da aula. Christian. Oi. Giovanni. Eduardo. Presente, aqui, professor. Everton. Chamada. Francisco. Presente, professor. Isaac. Aqui. Lucas Paiva. Presente, Melvin. Lucas Guimarães. Aqui. Luiz. Aqui. Marcelo. Aqui. Nicolas. Rogério. Presente. E Vinícius. Vinícius, ele está com problema no microfone, mas ele responde pelo chat. Quem tiver dúvida em relação às notas, é só me perguntar. Deixa eu ver se... Todos conseguem ver? Só tu, Rogério, que está sem a nota ainda, porque tu ficou trabalhando e vai fazer a avaliação no dia 14. Tá? Sim, tranquilo. Mas já está com a justificativa ali de que tu enviou o documento. Ok. Como eu tinha dito, as notas elas foram muito boas, tá? Melhores até do que eu esperava, no sentido de que a gente viu, teve um dia e aí já foi a avaliação. E esse é um conteúdo que eu gosto de dar presencial. E aí a gente teve que adaptar aqui para a aula ao vivo, aqui. Mas fiquei bem satisfeita com as notas de vocês. Os erros de vocês, eles foram bem simples. Às vezes, uma falta de atenção numa letra. Eu digo que é falta de atenção porque essa mesma letra vocês acertaram em outros instrumentos. Ou, às vezes, na identificação de algum sinal. Teve um ou outro erro que foi relacionado à simbologia, de colocar que era no painel e era no campo, tá? Mas na maioria de modo geral, vocês foram muito bem. Parabenizo e espero que sigam assim na hora da prova também. Não relaxem com essa nota. Alguém tem alguma dúvida sobre as suas notas? Não. Professor, Diga. teria como botar esse gabarito pra gente ver quem a gente errou, quem a gente não errou? Tenho.
Tenho, vou passar, porque eu tenho ele à mão, vou fazer ele no computador direitinho. E aí eu repasso ele para vocês terem ele correto. O meu tá com todos, aí eu aproveito e já mando de todos os instrumentos, não só dos 15. Essa semana eu providencio isso e mando para vocês. Valeu, professor. Muito obrigado, viu? Tá? Essas perguntas que tu mandou valem alguma coisa, Alice? Essas perguntas que eu mandei, se vale alguma coisa. Pelo aprendizado do rapaz. Isso aí eu sei, cara. Gostei da resposta, Lucas. Bah, que coisa, hein? Não gostei, não, mas eu gostei da resposta dele. Mas sabe que eu não tinha pensado se vale alguma coisa, mas podemos fazer valendo alguma coisa para ir para quem entregar. Essa Bíblia, né? Foi uma Bíblia que tu mandou, né? Não, só 20 questões. Eu tinha feito até mais, separei 20. Tá. Deixa eu tá pensar. certo. É quinta-feira, avaliação, quarta é... Vamos fazer, quem mandar até... Quarta-feira é o dia que a gente vai fazer, quem mandar a quarta até o final da aula vai ter um pontinho extra aí. Beleza, tô dentro. Isso? Beleza. Mas como é chorão, cara. Aí, ó, os colegas falaram aí, ó, beleza, concordaram. Não, só o Lucas que me xingou. Não, os outros concordaram aí, ó. Até quarta-feira, depois da aula, quem enviar tem um pontinho extra e vai ter aquele feedback que eu fiz em projetos, vou corrigir, vou mandar para vocês naquele mesmo esquema. Beleza? Combinado? Ok. Beleza. Combinado. Então tá. Qualquer dúvida, podem chamar que eu vou respondendo dentro do possível, sem problema algum no WhatsApp. Tá? Até amanhã, Beleza. que é a última aula antes da resolução da lista. Até amanhã, Certo? boa noite. Até amanhã, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.